Você já sentiu medo paralisante de falar em público? Ou, de repente, você ficou repensando na sua cabeça cada palavra que você disse numa conversa, com medo de que ela não saiu bem, que você tenha sido julgado ou julgada? Talvez você sinta que isso é apenas timidez. Ou talvez isso esteja impedindo você de viver a sua vida de uma forma plena. Hoje eu vou te mostrar a diferença entre timidez e ansiedade social. Vou te contar histórias reais para exemplificar isso. Vou falar por que isso acontece e vou te dar os 9 passos para você poder tratar isso de forma não medicamentosa, utilizando o tratamento padrão ouro não medicamentoso da terapia cognitiva comportamental. Então não perca esse vídeo para você saber o passo a passo, do começo ao fim, de como tratar a ansiedade social sem medicações de forma definitiva. Vamos falar do Lucas e da Clara. Lucas é um cara tímido. Ele não fica muito confortável quando ele está em grupo de muita gente, ainda mais gente desconhecida. Ele fica quieto, mas com o tempo ele se solta um pouco, ele aproveita a companhia até de uma outra pessoa. Agora, para Clara já é diferente. Ela passa dias e dias preocupada, imaginando cenários do que pode acontecer antes de uma festa. Ela tem tremores, ela fica com a garganta seca, ela fica suando, ela fica com muita vergonha, dá branco na cabeça dela e depois ela fica repassando tudo que ela acha que deveria ter dito, tudo que ela disse que ela acha que foi interpretado de uma forma errada. É claro, o Lucas tem um quadro de timidez, enquanto a Clara tem um quadro de ansiedade ou de fobia social. Vamos ver agora, então, nesse gráfico, nesse flip chart, a diferença bem gritante entre as duas coisas, para que não haja nenhuma dúvida e a gente possa começar a tratar os quadros de uma forma certa e incisiva para você recuperar a sua liberdade de se relacionar e a liberdade de fazer as escolhas que você gostaria, não baseada no medo, e sim baseada naquilo que você quer para sua vida. Bom, aqui é o Lucas, que é um tímido, e a Clara, que tem um transtorno de ansiedade social. E eles foram convidados para uma festa. Bom, nessa situação social, o Lucas ele se sente um pouco desconfortável. Já a Clara tem um medo intenso, um medo paralisante, principalmente de falar alguma coisa, de cometer alguma gafe e ser ridicularizada, de ser rejeitada. O tempo, conforme a festa vai passando, a timidez do Lucas ela vai sumindo. Já a Clara não. Conforme o tempo vai passando, o medo vai ficando mais intenso, ela fica com o foco mais voltado para o próprio corpo, mais sofrimento e mais vontade de fugir, de escapar. Como que isso interfere na vida deles? Bom, para o Lucas, isso não traz muito sofrimento e não traz nenhuma limitação para a vida. Já para a Clara, isso traz um alto impacto social. Isso traz um prejuízo para o trabalho, para promoções, ela evita apresentações, reuniões. Isso causa danos irreparáveis quase na autoestima. Sintomatologia, sintomas físicos, muito pouco no Lucas, quase ausentes. Já na Clara, tem tremor, tem sudorese, que ela morre de vergonha de ter, um nó na garganta e um branco mental. E evolução, o Lucas, isso normalmente vai melhorar de forma espontânea ao longo da vida. Já com a Clara, não. Isso vai piorar. Isso vai piorar tanto em termos de sintomas, quanto em termos de impacto social, incapacidade para o trabalho, se ela não fizer um tratamento. Todo o quadro, todo o transtorno ansioso, ele é, teoricamente, isso é uma teoria da TCC, mas é a teoria que mais funciona para explicar, tá? A gente precisa se apegar nas teorias, a não ser que elas deem para a gente uma solução, tá? Pelo menos essa é a postura de quem trabalha com medicina baseada em evidências ou com práticas baseadas em evidência, porque são basicamente conceitos feitos para a assistência, para a clínica médica, não é para teoria, para você ir lá e resolver o problema. Bom, então, isso daqui seria um ciclo. Sempre é composto de um ciclo de pensamentos, de sensações e de comportamentos, tá? Mas para cada quadro tem uma certa especificidade, tá? Então, na ansiedade social, o que a gente sabe que acontece, Em termos de pensamentos, a pessoa tem algumas crenças relacionadas à autoimagem dela, que são crenças falsas, Então aqui ela tem crença de que as pessoas vão perceber que a autoimagem dela não é muito boa, ou seja, que a pessoa vai perceber que ela é uma pessoa insegura.
né? Então a crença dela aqui, que as pessoas vão perceber que ela é ansiosa, que ela é insegura, ou que ela é pouco competente. O que não é verdade, porque as pessoas não percebem isso. Né? E aqui eu estou mostrando por quê? Porque a gente vai ter que intervir nisso daqui para a gente mudar. Então, cada uma dessas áreas a gente consegue desarmar, tá? O que acontece é que as pessoas com ansiedade social, elas têm alterações de atenção. É uma atenção extremamente autofocada. Então, ela percebe como se as pessoas estivessem todas olhando para ela e ela fica com a atenção focada nessa sensação e no próprio corpo, nos sintomas ansiosos, no suor, na vermelhidão, no quanto que as pessoas vão perceber que ela está tremendo. Então, uma autofocada no próprio corpo e nas sensações que ela não pode transparecer, né? Nas sensações ansiosas. Ou ela está muito autofocada naquilo que ela vai dizer para a pessoa, só que aí ela não presta atenção no que a pessoa disse. A chance dela responder alguma coisa estranha é muito alta, tá? Isso também é um foco de tratamento. O que mais? Ela tem pensamentos e preocupações negativas com o que as pessoas vão julgar. Isso tem a ver com algumas crenças, né? Então aqui tem algumas crenças de um ideal. Isso é uma distorção cognitiva, né? Nem é uma crença, mas é uma crença baseada em ideal irreal, ou uma crença de que somente se ela tiver uma performance social absurdamente boa, sem falhas, ela vai ser desejável, tá? Então, uma crença de que tem que ter uma performance incrível, né? Vamos colocar assim, para ser alguém desejável. E aqui eu estou dando uma resumida. É claro que as pessoas são muito mais complexas e isso nem sempre é manifestado desse jeito, mas é algo comum, tá? E aqui, ó, a evitação, que pode ser uma evitação, né? Ela pode fugir mesmo, né? Pode ir no lugar e fugir do meio, né? Que é ela pode ter um escape, que é o quê? Que a pessoa já vai para o lugar já dando uma desculpa, falando, ó, vou ter que sair mais cedo, tá? Porque tem alguma coisa, então toca o celular, opa, eu estou me chamando lá, um plantão para dar, né? Ela pode ter de fato uma evitação mesmo ativa, né? Então uma evitação total, ou ela tem algum comportamento de segurança, que é um comportamento que ajuda ela a aliviar a ansiedade na hora, mas que colabora para que a ansiedade se mantenha, porque toda vez que nós agimos de acordo com a ansiedade, ou seja, toda vez que nós agimos para evitar algo, nós estamos mandando para o cérebro a mensagem de que aquela coisa de fato é perigosa, nós estamos assim atestando isso. Daí o comportamento é de fato esse carimbo, né? Então ela pode ter uma distração, isso faz com que ela tenha menos ideia para prestar atenção na conversa, ela pode o quê? Ela pode olhar para baixo. Isso faz com que ela tenha menos possibilidade de interação. Tem muita gente que vai, por exemplo, com um moletom, dá um baita calor, por quê? Porque não quer parecer que está suando, mas aí a pessoa de fato passa muito calor, né? Ou então a pessoa ela pode, enfim, ter que passar muita maquiagem para ninguém notar que ela está vermelha, ou seja, tem uma série de questões. Também aqui é normal que as pessoas elas podem tomar muito propranolol, que nós não damos mais para quem tem ansiedade social. Já foi esse tempo, é coisa de médico que está meio ultrapassado. Por quê? Porque o propranolol ele não ajuda a pessoa a, de fato, ganhar essa confiança. Pelo contrário, ele acaba virando mais uma muleta, que é um comportamento de segurança. Você confere a segurança sua para outra coisa, para outro objeto e não para você mesmo. Então é como se fosse uma muleta. Tá? E tudo isso vai fazendo com que você construa o quê? Uma memória, né, de perigo. Qual que é o perigo? O perigo é você ser rejeitado, de fato você ser uma pessoa inapta, inábil, indesejável e uma memória de fragilidade, que se você não fizer tudo isso, de fato você vai ser rejeitado. Na verdade, todo quadro ansioso tem essas duas memórias, tá? Mas o tratamento para cada um deles é
diferente. Vamos ver agora esses 9 passos que é importantíssimo você saber, não para que você vá se autotratar, né? Isso em geral não vai dar muito certo, mas para que você possa cobrar e ver se o seu terapeuta, o seu médico, enfim, quem estiver te abordando está usando aquilo que tem de mais testado na prática. Quer dizer que outros métodos não vão ajudar? Pode ser que ajude. É que assim, a diferença é que isso aqui é medicina baseada em evidências, basicamente não depende de sorte, não depende de fé, não depende de crença. O Vico passa no teste de São Tomé porque é testado tanto, que a gente não consegue dizer que não funciona. Basicamente é isso. Agora, claro que você pode fazer o tratamento que você quiser. Eu recomendo sempre fazer esse para qualquer pessoa, inclusive para pessoas da minha família mais ainda, porque sempre que eu vi as pessoas não fazendo, os resultados foram ruins. Se a pessoa tem um quadro leve, ela simplesmente fica paralisada. Se a pessoa tem um quadro grave, isso em geral acaba em desfechos muito ruins e ruins mesmo, né? Enfim, desfechos catastróficos. Mas cada um tem a sua opinião, então não quer dizer que os outros não funcionam, quer dizer que esse daqui foi testado ao extremo e passou no teste de São Tomé, e eu não sou uma pessoa que gosta de contar com a sorte, eu gosto de contar com aquilo que de fato é testado, mais ou menos igual uma vacina, né? Você não vai dar uma vacina para o seu filho que foi testado em poucas pessoas, ou que uma pessoa tem uma ideia de que pode funcionar, pelo menos eu não daria. Agora, se meu filho tivesse um quadro desse, eu orientaria isso. Vamos dar uma olhada. Bom, perfeito. Então nós vamos ver agora os 9 passos da TCC para a ansiedade social, que é um tratamento de primeira linha que pode ser usado como tratamento único ou potencializar o tratamento medicamentoso, e é um tratamento que de fato ele treina a neuroplasticidade, fazendo com que você aprenda, né, ou reaprenda a conseguir desativar esse circuito de hiperalerta que está ativado na ansiedade social, e isso faz basicamente uma das poucas intervenções que aumenta muito a chance de você conseguir desmamar tanto o antidepressivo quanto o benzodiazepínico, o calmante, e continuar bem, né? Então isso é um tratamento que, se bem feito, ele tende a ter um efeito que se prolonga e melhora com o tempo. Mas vamos lá, vamos ver as etapas. Esse é o modelo de Clark Wells, né? Que você pode modificar um pouquinho, não precisa ser necessariamente desse jeito, mas tem alguns pontos que são os ingredientes ativos que não podem faltar, tá bom? Então normalmente se começa com uma avaliação inicial. A avaliação inicial que tem o quê? Bom, avaliação diagnóstica, né? Isso é feito pela entrevista psiquiátrica, mas a gente pode aplicar alguns testes também, tá? Então, vão ter alguns testes que eu vou deixar aqui na descrição para você poder ver, uns testes bem curtos, mas que são validados para que você possa suspeitar se há ou não a presença de ansiedade social, se isso está, de fato, te atrapalhando ou não, tá? O que mais? Uma avaliação de quais são as principais situações temidas. Isso é importante que você, terapeuta, né, ele vai ajudando você a conseguir mapear isso. Também é importante no início, isso claro, né, com cuidado, explicando direito, você começar a perceber que toda situação gera uma sensação, e toda sensação ela gera o quê? Um pensamento automático, que é uma interpretação. Então você começar a perceber quais são os pensamentos automáticos, que são interpretações imediatas que o cérebro faz frente a alguma situação que gera alguma sensação muito visceral, tá? E aqui é algo que pode ser solicitado ou não, que você comece devagarinho a fazer um diário. Diário de situações. Ou pode ser, né, o que eu chamo às vezes de GPS, né, de gatilhos, pensamentos e sensações, né? Mas então um diário de situações e pensamentos automáticos. Isso é um treino que
vai tendo que ser feito assim de forma muito gradual. No começo você não vai conseguir, você vai fazer no final do dia, não tem problema, mas com o tempo isso vai treinando sua concentração e vai dando para você a melhor arma de autoconhecimento que nós conhecemos, que é esse mapeamento de situação, de pensamento, de emoção, ação, e isso faz com que nós consigamos ter ali um mapa e a gente saiba onde atacar. É a melhor arma de autoconhecimento que existe, tá bom? Bom, também faz parte isso a psicoeducação, né? Psicoeducação do quê? De como que funciona esse tratamento no modelo de parque. Acho que é basicamente aquela psicoeducação que eu fiz aqui, né? Desses fatores que vão basicamente se autoalimentando e que a gente precisa quebrar esse ciclo. Então, uma psicoeducação de como que funciona o ciclo da ansiedade social, certo? Que você já viu aqui comigo. A gente costuma também fazer um diagrama, né, desse modelo. Então, a gente faz um diagrama e pede para a pessoa ir preenchendo conforme, né? Você vai preenchendo junto com ela, ou pede para a pessoa ir preenchendo conforme ela experimenta, né? Ou seja, quais são os comportamentos que ela adota, em que momentos, como que ela coloca atenção, como é que ela se distrai, quais são as crenças, quais são os pensamentos que vêm na mente, né? Então, que você constrói com ela um diagrama, né? Um diagrama individualizado, individual dela mesma, né? Isso, claro, você pode orientar, isso pode ser feito tanto através de terapias presenciais 1 a 1, mas isso pode ser guiado através de terapias digitais, onde você vai orientando, olha, aqui como é que você preenche, aqui como é que você preenche, isso tudo vai sendo corrigido se for feito de forma supervisionada. Basicamente é isso que eu faço no treinamento para mentes ansiosas, que o tratamento baseado em evidências tem tanta eficácia quanto a terapia presencial. O que mais? Você vai identificar, ajudar ela a identificar o quê? Os momentos de alto foco, que é difícil, tá? E os comportamentos de segurança, ou seja, o que ela faz para aliviar ou para evitar ter a crise, mas devagarinho, tá? E você vai, né, junto com isso, né, mostrar que esses comportamentos, né, então o que são os mantenedores do ciclo da ansiedade social. Ok, não quer dizer que a gente vai atacar tudo de uma vez. Aí a gente vai fazer aqui um registro, o famoso registro de pensamentos. Sim, que é esse método que vocês chamam de GPS, ou então que basicamente, às vezes eu chamo do SPEA, né, para depressão, mas talvez o SPEA seja uma coisa mais fácil de falar, mas que é basicamente algo que vem lá da terapia do Albert Ellis, que é de fato o melhor modo de autoconhecimento que existe, que é você ir registrando, como eu falei, no começo você vai no final do dia, mas depois você vai fazendo isso ao longo, né, do seu dia, você vai ficando cada vez mais craque, como se fosse o seu mapa da ansiedade. Você registra, né, a situação gatilho, que pensamento automático, que é uma interpretação. Às vezes puxa, eu sou uma pessoa indesejável, eu sou uma pessoa feia, eu sou uma pessoa que, enfim, eu vou errar, eu vou falar besteira. Qual que é a sensação que você tem no seu corpo e qual que é o comportamento que você faz ou deixa de fazer para aliviar isso daqui. Então, esses são os comportamentos de alívio, que é de fato a grande questão da ansiedade, né? A ansiedade, a chave central dela é essa esquiva fóbica, né? Esse daqui são os nossos, o nosso grande inimigo, e isso que vai manter o cérebro continuando aprendendo que existe perigo onde não existe e duvidando da sua capacidade de lidar com isso, tá bom? Aí o que a gente faz? A gente pode fazer aquela famosa reestruturação cognitiva. Em alguns quadros ansiosos, sendo bem sincero, né, a tendência atual
dos maiores especialistas, né? Eu digo maiores especialistas na prática que tem os melhores protocolos, que na minha opinião são a Michelle Kraske, que ela é considerada a maior especialista em exposição do mundo, né? Eu acho que poucos, nenhum psicólogo vai duvidar disso. E tem o pessoal da Noruega, que são os loucos, porém gênios, que montaram protocolos de 4 dias para tratamento de toque, para tratamento de ansiedade social e de pânico, e que, assim, como é que eles montaram protocolos? Montaram protocolos e publicaram, assim, centenas de artigos extremamente bem publicados, com resultados absurdos, e eles focam extremamente em exposição. O método da Michelle Kraske de exposição é um método que ele é um método que ele une a neurociência do aprendizado com, de fato, a teoria da extinção de medo, né? Então foi a primeira vez onde se uniu isso de forma prática para fazer um protocolo. Ele é muito bonitinho, muito estruturadinho, e eles não valorizam tanto a parte da reestruturação cognitiva, tá? Mas como é algo que é feito, né, classicamente, e assim, né, não tem tanta evidência que seria bom a gente pular essa parte, é algo que a gente vai fazer, né? Num transtorno de ansiedade generalizado, no transtorno de ansiedade social, em geral essa parte ela pode ser que ajude um pouco, tá? Mas a gente não vai perder muito tempo nisso. Isso é importante entender. Por quê? Porque tem muito psicólogo que fica perdendo tempo aqui, ó, demais, desafiando o pensamento, buscando distorção cognitiva, buscando crença, não sei o que. É interessante, isso puxa, é interessante, mas para a ansiedade, a gente sabe que isso é uma forma da gente conseguir ir como se fosse assim, amolecendo o pensamento, como se fosse ali preparando a pessoa para fazer a exposição, porque se ela fica só aqui, você vai empacar e você não vai melhorar. Apesar de que, mas tem algum estudo que mostrou que sim, mostrou que não, eu sei. Tem, tudo bem, tem, mas quem trabalha na prática sabe que não funciona, tá? E os maiores especialistas, né? Eu digo isso porque os dois meio que, esses noruegueses malucos e a Michelle Kraske, que, enfim, não acho ela maluca, eu acho ela uma gênia. Nem também não acho os noruegueses malucos, né? Malucos porque eles conseguiram fazer em 4 dias. Eles abriram um centro em Houston e agora eles abriram um centro em LA, que é onde ela fica, né, em UCLA. Eles estão fazendo uma parceria para tentar implementar um protocolo unificado que vai ser provavelmente o melhor protocolo de exposição disparadamente, né? Então a reestruturação cognitiva que parte, né, tem uma série de questões, tem questionamento socrático, tem a questão de você basicamente ver os pensamentos automáticos e ver as distorções cognitivas, tem você conseguir ver se é fato, se não é. Basicamente são as técnicas, né, básicas de reestruturação, que em geral você vai ver evidências, você vai ver a favor ou contra, você vai ver se você consegue pegar alguma distorção cognitiva, tem uma lista das distorções, você vai tentar elaborar pensamentos alternativos, né? E você vai ter algum questionamento socrático, mas assim, isso tudo é algo que é interessante ser feito, você não precisa decorar essa parte, mas entender que essa é uma parte, tá? Em que nós vamos fazer, mas nós não vamos também nos deixarmos empacar nisso, tá bom? Bom, aí tem parte de treinos de atenção. Isso costuma ser colocado, tá? Não é uma coisa clássica, mas costuma às vezes ser colocado. Tem várias formas de você treinar a atenção, mas basicamente são treinos de você tirar a atenção do seu corpo e colocar no ambiente. Isso pode ser feito através de mindfulness, ou de treinos de atenção alternada. Uns treinos em que você vai percebendo sons, né? Sons lá mais distantes, depois você percebe sons mais próximos, sons distantes, sons mais próximos.
Aí você vai alternando entre eles, aí você percebe sons intermediários, sons mais próximos. Tem treinos, tem protocolos para isso. Isso também ajuda muito na parte de tontura, se você tem sintoma de tontura junto com ansiedade. Por quê? Porque a parte da audição, que está junto com o sistema vestibular, ela é uma das partes que controla o nosso equilíbrio, junto com a parte da visão e junto com a parte proprioceptiva, né, que é do equilíbrio dos pés. Só que na ansiedade está muito dependente da parte visual. Essas outras partes não ficam muito ativas. E a parte visual ela não está muito boa porque ela não está tendo tanta visão periférica. Então é normal você ter tontura também por causa disso. Então você fazendo esse treino de atenção alternada, isso tende a melhorar em partes, né? Aqui é uma parte que pode estar presente ou não, né? Não é obrigatório, né? Mas seria o quê? Seria você fazer como se fossem alguns experimentos comportamentais. Que seria o quê? Você vai anotar os comportamentos de segurança que você já viu aqui, né? Por exemplo, usar um moletom. Por exemplo, ficar de cabeça baixa ou ficar com a voz encolhida, né? Ou já ir com uma desculpa para sair mais cedo, né? Ou falar com a voz baixa. E aí você vai notando esses comportamentos e você vai fazendo um experimento. Falando assim, vamos ver o que acontece, né? Se em algum momento a gente pega uma situação mais tranquila, você deixar de fazer isso. O que você acha que vai acontecer? Aí, acho que as pessoas vão rir de mim. Vamos tentar numa situação nada a ver, onde ninguém te conhece mesmo, você nunca ninguém vai. Ou então vamos tentar fingir com um amigo seu, né? Vamos tentar fazer isso, você não ir com o moletom, vamos ver, né, como é que fica. Então, isso aqui você vai fazer um teste. Uma outra coisa que pode ser feito, o que é? É uma filmagem. Uma filmagem da pessoa falando discurso. Porque ela fala, poxa, quando eu começo a falar, minha voz é horrorosa, eu engasgo, eu suo pra caramba, as pessoas veem que eu tô suado e elas me acham uma pessoa horrorosa, burra e porca e tudo isso. Mas, em geral, se você filma a pessoa e pede para ela ver, às vezes é difícil, porque a pessoa vai ter uma resistência. Então, com cuidado, mas uma filmagem, porque isso quebra essa ideia da autoimagem que a pessoa percebe que os outros possam ter a hora e fala, não, até que não é tão ruim, não. E nunca vai ser. Por quê? Porque nosso nada é tão ruim quanto a nossa mente projeta, tá? Isso já gera uma quebra de expectativa, tá bom? Aí a gente vai chegando aqui para onde? A gente vai chegando aqui no nosso grande, bom e velho número 7, que é o quê? Que é o nosso grande ingrediente ativo. Aqui, vamos ver como que a gente pode fazer. A exposição gradual, ela tem várias formas de fazer. A forma mais clássica, que provavelmente é o que os psicólogos vão ter aprendido, né? É uma forma de você fazer uma escadinha de exposição, ou seja, você que tem um objetivo, você termina um objetivo, quero falar em tal reunião. Aí você vai fazendo vários mini degraus que vão chegar até lá. Até esse seu objetivo aqui, né? Então primeiro eu vou treinar em casa, vou treinar com um amigo meu, vou treinar, enfim, vou fazer uma pergunta no escritório, vou fazer, enfim, uma outra pergunta ali. Só que o que é importante aqui? O que é importante é que o começo seja algo muito seguro e que você tenha o total controle, tá? Então é interessante aqui no começo a gente até coloque algumas exposições imaginais ou exposições que nós chamamos de roleplay. Roleplay quer dizer o quê? Encenação, teatrinho, tá? Que pode se fazer com outra pessoa, você pode fazer você mesmo, mas assim, que tenha uma questão vivencial. Uma outra questão que pode ser feito é uma gravação de voz. E isso, a ideia é que isso pode ser feito de várias formas, né? Em vários cenários.
Mas a ideia é que você sinta um tiquinho de ansiedade. Aqui você tem que sentir um mínimozinho. Não pode ser um negócio que não dê nada de ansiedade. Um tiquinho, tá? E aí, teoricamente, na exposição normal, você sentiria essa ansiedade, aí você iria aguentando ela até você perceber que ela cairia. Isso seria um fenômeno de habituação. Isso acontece, viu? Se você ficar parado na frente de um leão, você estaria amarrado, o leão estaria amarrado na tua cara, ele está vindo, você vai morrer de medo, vai gritar, meu Deus, Depois, se não te morder, ele continua parado e você amarrado ali, chega uma hora que você não consegue ficar nervoso mais, porque cai, né, a sua adrenalina. É óbvio que a gente normalmente não dá tempo de perceber isso, só que você fica um tempo ali sentindo, e teoricamente você iria embora somente quando a sua ansiedade caísse. Isso é uma coisa que é feito ainda, né? Mas, por exemplo, isso é uma coisa que já não está, por exemplo, visto no protocolo da Michelle Krask, e provavelmente não vai estar mais nos próximos protocolos. Por quê? Porque foi visto que a habituação não é necessária para que você melhore. Não é pela habituação, não é pela dessensibilização sistemática, não é por esses nomes que você já ouviu, não. É pelo quê? Por aquilo que a gente viu de aprendizado. É por violação de expectativa. Mas um aprendizado inibitório. O que quer dizer isso? Quer dizer que o jeito mais rápido de você aprender é você errando a sua expectativa. A sua expectativa é que vai ser horroroso. Então você sente um tiquinho só, você não precisa sentir tudo, você sente um tiquinho só, mas para que você pare, se determine um tempo, opa, não foi tão ruim assim. E aí você tem que perceber se a sua expectativa foi confirmada ou não. Por isso que você tem que saber qual é o medo que você está testando. E você vai fazer, isso tudo é muito protocolado, por quê? Porque você vê a expectativa antes, você mede a expectativa depois, você faz essa pergunta todas as vezes e você mede o quanto que você tem de expectativa que da próxima vez que você tentar, o quanto que você vai ter de ansiedade. E isso, ou seja, essa sua projeção no futuro, isso tem que ir diminuindo, porque no fundo a ansiedade é isso, né? É um radar de prever o futuro que está desregulado. E a ideia é que com isso você consegue não ter habituação, isso é menos sofrido para o paciente. E a ideia é que nesse protocolo você já tem que prever que lá na frente, às vezes você até sentiu ansiedade na hora, mas você prevê que não vai ser tão ruim. E aí você prevendo que não vai ser tão ruim, o que você faz? Você repete. Repete quando? No mesmo dia de novo. Por isso que é bom ter em casa, é bom estar ali com um áudio, ou uma coisa escrita, ou imaginal. Por isso que é importante ter esses elementos para você poder repetir, porque isso está de acordo com os princípios da neuroplasticidade dependente de experiência. Isso é um protocolozinho que é bem descrito, né? E ela liberou para mim os vídeos, claro que eu enchi a paciência da equipe dela, e assim, é muito eficiente isso. Não estou dizendo que a habituação não funciona, que de fato esse, assim, que eu vejo na prática e pela própria teoria toda da aprendizagem, e também tem ensaios clínicos corroborando isso, é muito eficiente. Porque se faz a pessoa ter ela mesma um feedback corretivo, ela perceber que errou e ela projetar a expectativa no futuro. Então, você trabalha exatamente com aquilo que nós vemos que faz o cérebro aprender, né? E você consegue, basicamente você faz de um jeito que você tira os comportamentos de segurança e você repete 3 vezes pelo menos por dia no mundo ideal. Por isso que você tem que ser uma coisa que seja muito discreta, mas claro, tem um protocolo, tem todo uma manual, na verdade, chama Optex Nexus isso. E eu considero uma das estratégias de exposição mais eficazes que tem isso. Você consegue arrumar na internet, você digita Optex Nexus, Michelle Krask, tem uns Optex Nexus que tem nada a ver, né, umas marcas, sei lá. E por que chama Optex Nexus? Olha, demorei para entender, mas teoricamente seria Optimized Exposure com Expectancy
violation e ficou isso, tá? Mas foi esse nome. Então você pode digitar lá, é num artigo, né, na verdade, em que ela publica esse manual. Esse artigo ele é pago, tá? Eu não recomendo que você faça sozinho, tá bom? Também não recomendo que você faça com um terapeuta que não tenha treinado isso, porque ele não vai saber fazer. Mas se fizer habituação também vai funcionar, teoricamente, né? É que esse aqui tende a ser mais potente, mais rápido e tende a ser mais generalizado, com menos risco de recair. Aí você repete até 3 vezes por dia e você pode fazer isso quantas vezes por semana? Todos os dias. Meu Deus, quanta coisa! Mas isso faz com que você vá percebendo que a sua expectativa de que vai acontecer algo ruim vai diminuindo. E isso vai dando sensações do que? De vitória para você. Você vê que, opa, pera lá, eu não estou mais tempo achando que vai acontecer aquilo. Aí você vai indo aqui no começo com roleplay, com questões imaginais, com gravação da sua voz. Você não vai se expor logo, né, no teatro, os leões, não. E aí depois vai chegar em vivo e as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, tá? Então, tem essa questão da exposição que pode ser gradual, eu sei que é muita informação, né? Com a habituação, pode ser também gradual com o Optex Nexus, que é o que eu uso, né, no treinamento da mente ansiosa, que eu acredito que seja o mais eficaz que tem, o que está mais compatível com os estudos da neurociência e que eu vejo na prática que mais melhora os pacientes, tá? Né? E que eu tenho também os vídeos, é por isso que a gente consegue ter, claro, ninguém vai dar depoimentos absurdos por conta de ansiedade, porque todo mundo quer preservar um emprego, um negócio estigmatizado, mas a gente tem uma quantidade de depoimentos, acredito, de qualquer programa de intervenção digital do mundo, e tem em todos os países do mundo isso. Bom, aí aqui a gente vai ter uma consolidação e prevenção de recaída. A consolidação seria a gente tentar estabelecer aquela ruminação pós-evento, né? A gente vai bloquear isso. E a prevenção de recaída a gente faz um plano, né? Um plano de prevenção de lapsos e recaídas, né? Para você já ficar esperto quando vem alguma turbulência, você já cortar isso na hora, ou já ver quais as estratégias mais te ajudaram, você já implementa isso na hora. E o número 9 é uma estratégia de prevenção de recaídas mais eficaz que tem, que é um treinamento de mindfulness, né? Mindfulness é muito bom para a ansiedade, principalmente para prevenir recaídas. Quando você está aqui, né, no olho do furacão, às vezes não é tão fácil você meditar, a não ser que seja uma coisa muito estruturada, muito curta, e o que os estudos estão vendo que seja uma meditação que tenha componentes de autocompaixão, né? Vou até fazer uns vídeos sobre isso. Mas aqui é fundamental, por quê? Você fazendo aqui umas 8 semanas, você consegue isso daqui, junto com a TCC, tem o maior poder de prevenir recaídas. E aí, a partir disso, conversando com o seu médico, você vai fazer a retirada da medicação, caso o seu médico autorize de uma forma muito gradual. Por quê? Porque os antidepressivos normalmente que você está tomando, eles são antidepressivos que vão ser muito chatos de tirar. Se você tira de uma vez, você vai passar muito mal, e se passar muito mal quer dizer muita abstinência, você vai achar que vai ter uma recaída, e é uma tortura. Nós não precisamos torturar você. Então, em geral, a gente vai tirar ao longo de meses para que você não tenha, né, essa tortura, mas você vai estar o quê? Você já vai estar municiada e ainda com esse plano e com esse treino de mindfulness, que basicamente é um treino para você fortalecer a sua concentração, o seu centro do autocontrole, e fortalecer o seu córtex pré-frontal, que é a parte que regula tudo. Esses são os 9 passos de acordo com, né, claro, tudo Clark Wells. Então, isso é algo que não é igual a outros, tá? Por exemplo, a exposição aqui é totalmente diferente do pânico. Na ansiedade generalizada tem outros componentes. Essa parte de treino de atenção não é então necessária em outros tipos de TCC. Então é importante que você saiba isso. Por quê? Porque você consegue avaliar também se o psicólogo está ali, né? Às vezes ele está
anos aqui fazendo, né, o desafio de pensamentos, está lá e às vezes ele não está com muita coragem de fazer isso aqui. Por quê? Porque se não fizer isso, isso não vai mudar o jogo. Você não vai ter coragem de fazer, você não precisa ter, porque seu alarme está quebrado, mas o seu psicólogo tem que ter, o seu médico tem que ter, tá? E a gente tem que ter aquela convicção de que vai dar certo, porque vai. A sua previsão está errada. E isso muda o jogo. Você precisa ter uma vitória, porque isso daí vai somando e tem que ser uma coisa muito leve no começo, porque você vai ter uma subida exponencial. E esse é um tratamento que tem um poder curativo. Então é isso, esses são os 9 passos. Compartilhem esse vídeo com qualquer pessoa que você acha que pode estar sofrendo com isso, que está sofrendo qualquer quadro de ansiedade, porque compartilha com psicólogos também, mostra para o seu psicólogo. Por quê? Para aprender a fazer. E eu não estou aqui porque, meu Deus, eu sou melhor do que eles. Não, porque basicamente eu vou, estudo isso, faço isso, que minha profissão, gosto de fazer isso daí, e eu sei que os psicólogos, não vou falar coitados, né? Mas assim, eles têm uma formação ruim, eles estão basicamente sendo iludidos por pessoas que não têm muita experiência clínica, né? Mas não tem problema, tá? Não quero estar certo, quero fazer dar certo. E se você também quer fazer dar certo, compartilha isso, porque isso ajuda você também a fazer um mundo melhor, tá bom? É isso, por isso que quando eu falo que a ansiedade tem tratamento, tem cura, e isso não depende necessariamente de remédios, eu não estou mentindo, isso é ciência, tá bom? É isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.